não tinha celular. Quando eu acordei, não tinha ninguém em casa. Meu Deus, que desespero. Eu falei, Senhor, eu fiquei igual ela. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Gente, é desesperador. Então, graças a Deus que isso tudo ainda foi um teatro e graças a Deus que nós ainda temos a oportunidade de buscar o nosso azeite. Amém? Glória a Deus por estarmos aqui no culto Teens, como a Rebeca disse, agora elas não são mais kids, elas cresceram. E glória a Deus porque nós temos visto elas crescido em graça, em sabedoria. E também nós vemos o reflexo do que os pais têm plantado na vida delas, né? Que, gente, eu acho que elas estão aqui, a maioria está aqui, estudo bíblico, é discipulado, é consagração. E eu tenho certeza que nós já estamos colhendo esses frutos, amém? Então vamos à palavra da noite. O tema é tempo de avivamento. Esse é o tema do nosso culto. E é um tema que o Senhor colocou no nosso coração desde o início do ano. E aí eu orei e pedi o Senhor para confirmar. E desde o retiro nós temos vivido algo muito precioso, né? A Rebeca e a Ana Luísa foram batizadas com o Espírito Santo lá no retiro. Manuzinha, mês passado, eu acho, ou no início desse mês, foi batizada na consagração. Não tinha ninguém orando por ela. Foi lindo quando eu vi ela estava no chão, ajoelhada, e ela foi batizada com o Espírito Santo. Nicolinha, eu creio que sua hora é hoje. Eita, glória! E nós temos vivido algo muito precioso. A revista que elas estão estudando é sobre o Espírito Santo. Estive numa conferência também esse mês que o tema foi Espírito Santo. Então, assim, o Senhor ele está falando com a igreja porque nós estamos vivendo os últimos dias. E nós vamos ver na mensagem de hoje que não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós vamos falar hoje sobre avivamento. Então nós queremos ser verdadeiramente tocados por Ti, Senhor. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Tira toda a distração, todo o sono, Pai. E que nós possamos estar atentos em Ti e na Tua palavra. Me usa pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo em Joel, capítulo 2. Nós vamos ler Joel 2 e depois vamos lá para Atos 2. Nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ver o que é o avivamento. Na segunda parte vamos ver por que tarda o avivamento. E na terceira parte vamos ver como viveremos então o verdadeiro avivamento. Joel capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar com o versículo 12 e 13. Joel 2. Ainda ouço Bíblias das nossas adolescentes, então vou esperar. Água de Moriá. Irmão Carlos. Aê. Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Agora vamos para o versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Vamos lá agora em Atos 2. Aleluia. Atos 2, versículos 1 a 4. Atos 2, 1 a 4 diz assim:
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E para finalizar, versículo 15, 16, 17 e 18. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia! Atos 2, o cumprimento de Joel 2. Hoje nós vamos falar sobre o que é avivamento. Então, essa é a pergunta que eu quero começar nessa noite. O que é o avivamento? A gente canta muito sobre avivamento, a gente ouve muito falar sobre o avivamento, mas eu quero começar dizendo que o avivamento não é apenas um monte de crente junto falando em línguas. O avivamento não é apenas um momento onde pessoas estão sendo curadas. O avivamento não é um arrepio que você sente de vez em quando. O verdadeiro avivamento, como a Rebeca disse, é um despertar espiritual, real e radical que causa um impacto em nós, na nossa igreja e na sociedade. Isso é o verdadeiro avivamento. Nós não podemos achar que vir aos cultos de domingo e chorar no louvor, ai meu Deus, fui avivado, e na segunda-feira nós vivemos a nossa vida normal. Não. O avivamento, ele é contínuo, ele é constante, ele é uma transformação genuína, verdadeira. O avivamento é uma busca desesperada e contínua pela presença do Senhor. Aleluia. Nós devemos viver em constante avivamento. Nós falamos muito isso para as meninas, eu e tia Sandrinha, que esse culto seria apenas o começo de tudo, né? Nós não podemos ficar presos a um culto. Nós devemos ser avivados todos os dias das nossas vidas. E a promessa de avivamento feita em Joel capítulo 2 se cumpriu em Atos 2 no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam reunidos naquele lugar. Mas ao contrário do que muitos acreditam, o derramar do Espírito Santo não ficou restrito àquele tempo, porque nós vivemos a partir do cumprimento dessa promessa. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar, todo aquele que pedir, receberá poder do Espírito Santo. Aleluia! Não ficou restrito, irmãos, àquele tempo. O mesmo Espírito que estava lá em Atos 2 está aqui, está no nosso meio, está agora dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. E é interessante que a promessa feita em Joel 2 inclui todo tipo de pessoa, porque Deus não faz acepção. Desde os mais novos até os mais velhos, desde os mais humildes até os mais ricos, homens, mulheres, todos receberão Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não existe Espírito Santo versão Kids, não, irmãos. Eu falei isso para elas essa semana. Eu falei, olha, não existe não, o Espírito Santo é o mesmo. Não existe Espírito Santo Sênior, não existe Espírito Santo Kids. O Espírito é o mesmo. Todo aquele que invocar, receberá. E eu creio que o Senhor nessa noite, Ele quer se manifestar em nosso meio. Aleluia. Então, nesse primeiro ponto, que é avivamento, eu quero destacar duas verdades. A primeira verdade é que o avivamento é uma promessa. Em Joel capítulo 2, versículo 28, o Senhor nos diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, o derramar do Espírito Santo é uma promessa. E nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu e você precisamos nos posicionar para a gente tomar posse e viver essa promessa. Porque se nós não estamos vendo avivamento nos dias de hoje, irmãos, me perdoem, mas algo está de errado conosco, nunca será da parte do Senhor. Porque a Bíblia diz inúmeras vezes: se vocês pedirem, vocês receberão, se vocês baterem, a porta será aberta. Então, se nós não estamos vivendo o avivamento verdadeiro, irmãos, há algo de errado conosco. Nós estamos distantes do propósito para o qual fomos criados.
Eu acho que um dos maiores erros da igreja é achar que Deus só pode fazer aquilo que a gente já experimentou. Parece que às vezes a gente entra no nível que a gente já viveu tudo do Senhor, a gente já alcançou tudo no Senhor e a gente começa a se contentar com as águas rasas, com as águas nos tornozelos. Mas, meus irmãos, existe muito para a gente provar e experimentar do Senhor. Eu acho lindo que em Apocalipse capítulo 5, João descreve os 4 seres viventes e os 24 anciãos diante do Cordeiro. E João diz que eles cantam continuamente um cântico novo ao Senhor. E isso nos mostra que, mesmo estando face a face com o Senhor, eles sempre descobrem algo novo sobre Ele. Eles sempre têm uma nova revelação. Eles sempre recebem uma nova dimensão da sua glória. Então, meus irmãos, se até na eternidade nós teremos algo novo para conhecer do Senhor, quanto mais nós que ainda não o vemos face a face, nós nunca esgotaremos o conhecimento do Senhor. Sempre haverá mais, sempre haverá mais. Então, por isso, nessa noite eu oro para que o Senhor coloque dentro de nós uma fome e uma sede inesgotáveis pela presença do Senhor. Aleluia. A segunda verdade é que o avivamento é uma necessidade. Não existe vida sem água. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Eu achei interessante que o pastor Hernandes, na conferência que a gente foi, ele falou, né? Você pode passar muito tempo sem comer, mas ficar muito tempo sem beber água, irmãos, a gente morre. A gente fica sedento e vai dando desespero, irmãos. Eu não sei você, mas quando eu tô com uma sede, eu fico, Jesus amado, dá uma sede, uma coisa assim, a garganta vai secando e você fica desesperado porque você quer água. Porque sem água não há vida. A água gera vida, a água purifica, a água limpa e a água renova. E sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não podemos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E é disso que a igreja brasileira está precisando, irmãos. Ser purificada, ser avivada. Porque quantos escândalos nós temos visto, meus irmãos? Quanta mentira, quanto engano, quanta hipocrisia dentro do povo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos entender a urgência e a necessidade de um despertar espiritual em nossas vidas. Amém. E não só nas nossas vidas, na nossa igreja e na nossa nação. Porque a igreja não consegue se sustentar sem a presença do Espírito Santo. Amém. Então, por que tarda o avivamento? Esse é o segundo ponto da nossa mensagem de hoje. Porque nós oramos, nós cantamos e nós lemos sobre os avivamentos, mas por que é que não vivemos esse avivamento? E essa é uma pergunta que tem ocupado meu coração há algum tempo. Eu li um livro muito bom, que é muito fininho e eu indico para todos, quem quiser, eu tenho o PDF, se chama Por que tarda o pleno avivamento? E depois que eu li esse livro, essa mensagem começou a arder no meu coração, porque a gente olha para as escrituras, a gente ouve relatos de muitos avivamentos que já aconteceram, e a gente vê tanta cura, tanto milagre, tanta salvação em massa. E por que é que nós não vemos isso no nosso meio e nos dias de hoje? O mesmo Espírito Santo que estava com aqueles homens está conosco, e Ele habita agora dentro de nós. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós não vemos o avivamento porque estamos apagando o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo nos deixa uma ordem muito clara. Não apagueis o Espírito. Não é uma sugestão, é uma ordem. Não apagueis o Espírito. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós estamos apagando, até mesmo sem perceber, o Espírito Santo em nossas vidas. E eu separei aqui alguns pontos de coisas que a gente faz e que a gente apaga o Espírito Santo. Nós apagamos o Espírito Santo quando sufocamos a sua ação, quando negligenciamos a sua presença e a sua atuação em nosso meio, em nossa vida, na nossa igreja. E isso acontece quando a gente perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando de viver coisas preciosas porque não estamos mais sensíveis. Porque perdemos o temor e a reverência. Já percebeu? A gente tem comentado muito isso. Nós estamos temendo mais aos homens do que ao Senhor. Tememos mais aos nossos chefes do que ao Senhor.
Nós estamos perdendo a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Porque, meus irmãos, se a gente se lembrasse constantemente que existe alguém do meu lado, e não só do meu lado, dentro de mim, que é santo e que é puro, eu tenho certeza que nós viveríamos o verdadeiro avivamento. Existe uma presença em nosso meio e Ele deseja ser lembrado, ser valorizado e ser reconhecido. Nós precisamos estar sensíveis, meus irmãos. Às vezes são tantas coisas no nosso dia a dia, tanta correria, que nós estamos deixando o Espírito Santo passar. E nós estamos vivendo uma vida rasa, meus irmãos. Que o Senhor nos livre dessa insensibilidade. Nós apagamos o Espírito Santo quando o entristecemos. Efésios 4:30 diz isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós estudamos aqui sobre o Espírito Santo também no estudo bíblico. Nós vimos que ele é uma pessoa, ele é relacional, ele deseja comunhão. Então, se ele é uma pessoa, nós precisamos entender a sua personalidade. Precisamos entender os seus gostos. Precisamos entender o seu caráter para que a gente possa agradá-lo. Se eu não conheço alguém, se eu não tenho intimidade com essa pessoa, como é que eu vou saber o que ela gosta? Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo porque ele é uma pessoa. Nós apagamos o Espírito Santo quando vivemos uma vida de pecado, mesmo tendo conhecimento da verdade. A igreja do nosso século, irmãos, eu vejo que ela tem sido invadida pelo mundanismo, pela secularização. E a gente começou a normalizar coisas que claramente estão em desacordo com a palavra de Deus. Agora tudo virou normal, tudo é nada a ver. Mas o que tem a ver? O que tem... E meus irmãos, a gente não está mais conseguindo distinguir um cristão de um ímpio. E isso é muito sério, meus irmãos. Nós estamos sendo alienados. São muitas distrações. Nossa pastora falou aqui que uma das táticas de Faraó com o povo de Israel foi distrair, foi colocar trabalho para que eles não se multiplicassem. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. É tanta informação no celular, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, que nós estamos ficando alienados. Nós pregamos, mas não vemos transformações genuínas. Já percebeu? É tudo muito emocional. A pessoa chega, ouve a pregação, fica impactada, chora no louvor. Mas quando chega na segunda-feira, nada mudou. Meus irmãos, eu não posso querer um avivamento coletivo se eu não sou verdadeiramente avivado, porque o avivamento começa em mim. Aleluia! Você pode repetir isso? O avivamento começa em mim. Já percebeu? Às vezes a gente quer transformar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa casa, a nossa faculdade, e a gente tá uma bagunça aqui só. Nós não teremos autoridade, meus irmãos. Nós precisamos começar em nós. Aleluia. Nós apagamos o Espírito Santo quando nos tornamos legalistas. Quando temos mais zelos pelas regras, pelas liturgias, do que pela presença. Estamos mais preocupados em acabar o culto pontualmente do que em dar liberdade para o Espírito Santo agir. E eu não estou falando de bagunça, meus irmãos, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Mas às vezes está nítido que o Senhor quer se manifestar, que o Senhor quer fazer. E a gente fica naquela, mas se atrasar um minuto aquele irmãozinho não vai gostar. Meu irmão, nós temos que estar mais preocupados com a presença do Senhor. Nós estamos nos tornando legalistas. Estamos mais preocupados em criticar o louvor escolhido do que em adorar ao Senhor por quem Ele é. E eu falo isso, irmãos, porque eu duvido, não precisa se manifestar, mas eu duvido que em algum momento da sua vida você não tenha feito isso. Quem nunca saiu do louvor falando, mas não gostei daquela música, não conhecia daquela música. Meus irmãos, eu falo isso por experiência própria. A gente está se colocando no lugar do Senhor. É a gente que tem que gostar do louvor? Não, meus irmãos, não. Nós nos tornamos legalistas quando estamos mais preocupados com a nossa reputação do que em sermos tocados pelo Senhor. Quem nunca ficou com vergonha de ir no apelo? Mas o que vão achar de mim? Vão achar que eu estou em pecado? Meus irmãos, eu não me importo com o que vão pensar de mim. Eu me importo em viver uma vida verdadeiramente aos pés do Senhor. Se tiver que chorar, chore. Se quiser se ajoelhar, ajoelhe. Mas, meu irmão, não deixe a presença do Espírito Santo passar de você. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, não vivemos um avivamento em nossos dias
por falta de perseverança e insistência. Todos os maiores avivamentos que já aconteceram na história começaram a partir, na maioria das vezes, de um homem que perseverou e insistiu em oração e busca pela presença. E eu separei 2 exemplos para falar nessa noite. Evan Roberts, que foi o precursor do avivamento no país de Gales, orou por mais de 13 anos incansavelmente. Senhor, dobra a igreja, salva os perdidos e derrama o teu espírito. E essa perseverança de um homem resultou em uma conversão em massa. Em poucos meses, mais de 100 mil pessoas se converteram ao Senhor. Mas não foi em um dia. Foram 13 anos orando. O avivamento na rua Azusa começou com William Seymour, um homem que era filho de escravos e cego de um olho. Um homem que era improvável para o mundo, um homem que era desprezível para muitos. E ele passou meses orando intensamente em uma casa, com um pequeno grupo de pessoas em Los Angeles. Quem vai se identificando? Eita glória! Eles oravam e jejuavam dia e noite. Senhor, estamos aqui. Até que em um dia comum, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar e manifestações poderosas da presença de Deus começaram a acontecer. E o grupo de pessoas aumentou tanto que aquela casa não comportava mais. E eles se mudaram para um prédio abandonado na rua Azusa. Porque o avivamento gera expansão. E meus irmãos, eu creio que nós estamos prestes a viver algo muito precioso em nosso meio. Pessoas de várias partes dos Estados Unidos e do mundo iam até lá para ver o que Deus está fazendo. E eu creio que aqui, na rua Aratuquara 64, na Assembleia de Deus Alto Moriá, nós podemos ser o epicentro de um avivamento. Que o Senhor encontre aqui corações sedentos pela presença. Basta uma faísca para o braseiro começar, meus irmãos, e que nós sejamos essas faíscas. Nós temos vivido algo muito precioso aqui na sala de oração, nas nossas consagrações, meus irmãos. Eu percebo que o Senhor está nos levando para esse lugar de contemplação da presença, de busca pela presença, meus irmãos, e eu não quero ficar de fora nisso. O Senhor se manifesta em dias comuns e dias ordinários. O de repente de Deus vem quando menos imaginamos. Imagina se depois de 12 anos Evan Roberts tivesse desistido. Ele ia deixar de viver aquele avivamento no país de Gales. O problema é que a gente vive numa geração imediatista. Uma geração fast food que quer tudo para ontem. Nós não temos paciência para mais nada. E isso está se refletindo na nossa vida com Deus. Devocionais rápidos. Orações mais rápidas ainda. Cultos cada vez menores, as palavras estão ficando cada vez menores, as pessoas só querem louvar e adorar. É muito importante o momento do louvor, mas cada vez mais a palavra está sendo diminuída. E quando nós vamos para a presença do Senhor, muitas vezes a gente só vai para pedir e para pedir. Mas como nós ouviremos a voz do Senhor se nós não paramos de falar? Às vezes parece que a gente não suporta o silêncio, parece que o silêncio se torna constrangedor e parece que a gente precisa preencher um vácuo. Já viu, às vezes, até no momento do louvor, entre um louvor e outro, se fica um silêncio, a gente já começa a procurar alguma coisa para falar. Mas, meus irmãos, existem os momentos que a gente só precisa parar para ouvir o que Deus quer falar. Amém. A gente só precisa estar sensível. Nós vamos falando e não ouvimos aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fé e de perseverança para experimentarmos o mover de Deus. Glória. Salmo 132, versículos 4 e 5, Davi diz: Eu não darei sono aos meus olhos e nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Você pode dizer comigo: Senhor, eu não darei sono aos meus olhos até que a tua presença encontre um lugar para repousar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ao terceiro ponto da mensagem. Como viver o verdadeiro avivamento. Aleluia. Eu quero começar dizendo que nós viveremos o verdadeiro avivamento passando por um arrependimento genuíno e um alinhamento espiritual. Volte comigo em Joel capítulo 2.
versículos 12 e 13. Joel 2, 12 e 13. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Não existe avivamento sem arrependimento. E as Escrituras nos deixam muito claro isso. O derramar do Espírito Santo veio após um profundo arrependimento, um profundo lamento, após um tempo de jejum e um tempo de consagração do povo. E a gente leu lá no início que eram dos mais velhos até aqueles que ainda mamavam. Todos passaram por esse tempo de lamento, de jejum, de arrependimento. Porque nós não viveremos o avivamento se não vivermos a verdadeira conversão. Se nós não mudarmos de rota. Não adianta a gente pregar e a gente orar e a gente continuar na mesma rota do pecado. Nós precisamos nos arrepender. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e se humilhar, o Senhor diz que Ele nos ouvirá. Aleluia. O avivamento é fruto de lágrimas. É fruto de corações arrependidos. Meus irmãos, há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? E eu não estou falando de um choro provocado por uma música bonita, por um louvor bonito, mas um choro provocado pelo profundo arrependimento e convencimento dos pecados. Mas se a gente não tem o Espírito Santo, como é que nós vamos ser convencidos do pecado? Talvez você esteja sentindo o Senhor te aprumando nesses dias. Talvez você esteja passando por um alinhamento, sabe? Talvez você esteja sentindo Ele te moldando como o olheiro molda o vaso. E eu quero te dizer que se você está passando por isso, glória a Deus. Aleluia. Porque é assim que se inicia um grande mover do Senhor. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós viveremos o avivamento tendo ousadia e participando daquilo que o Senhor já está fazendo. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele nos deseja. Deus é suficiente, satisfeito em si mesmo. Poderia fazer tudo sozinho, gente. Deus, Ele é perfeito. A Trindade vive em comunhão, em plena harmonia. E Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele nos dá o privilégio de colaborarmos com a expansão do reino. Porque quanto mais o contemplamos e temos intimidade com a sua presença, mais parecidos nos tornamos com Ele. Aleluia! Eu acho que existem dois extremos. Tem gente que acha que o Senhor não precisa de nós, porque Ele é suficiente em si mesmo. E tem gente que acha que, mas eu sou a última bolacha do pacote. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é suficiente em si mesmo. E Ele realmente, se Ele quisesse, irmãos, Ele fazia assim. E todo mundo era salvo e convertido. Mas Ele sabe que quanto mais nós o contemplamos, mais parecido nós nos tornamos com Ele. Aleluia. E meus irmãos, é possível estarmos vivendo uma vida rasa, espiritualmente falando. Você vem para a igreja, senta na cadeira, ouve a palavra, não vive uma vida de pecado? Sim, você vai ser salvo. Mas naquele grande dia, lá no tribunal de Cristo, onde receberemos os nossos galardões, quando Jesus te perguntar o que você fez pelo reino, o que é que você vai mostrar para o Senhor? Meus irmãos, eu quero viver uma vida intensa na presença do Senhor. Eu quero olhar e chegar até, quem sabe, meus 100 anos, olhar para trás, olhar para os meus filhos e para os meus netos e dizer: eu gastei os meus dias pelo Senhor. Aleluia. Eu quero chegar lá no tribunal de Cristo e falar: Senhor, aqui estão as vidas que eu alcancei para o teu reino. Senhor, aqui estão as vidas que foram tocadas através dos dons que o Senhor me deu. Meus irmãos, nós não podemos viver um evangelho raso.
Nós não podemos, meus irmãos, deixar passar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado nos últimos dias. Isaías 43:19 diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Meus irmãos, Ele já está fazendo algo novo. E eu quero participar dessa missão. Ele já está fazendo. Basta que nós possamos abrir os nossos olhos nessa noite para contemplar aquilo que Ele já está fazendo em nosso meio. Nós não precisamos esperar o raio cair do céu, ouvir um trovão, ouvir uma grande voz. Não, meus irmãos, Ele já está fazendo. Será que nós não estamos percebendo? Que o Senhor tire de nós toda timidez, toda vergonha e nos dê ousadia para falar da palavra do Senhor. Como a igreja de Atos era uma igreja ousada. Meninas, vocês tão jovens, que o Senhor dê ousadia a vocês, para que vocês possam levar esse amor que alcançou a vida de vocês por onde quer que vocês passarem. Amém. Aleluia. E em terceiro e último lugar. Hoje foi uma mensagem mais enxuta, porque nós vamos ter um momento de ministração, irmãos, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Amém? Amém. Nós viveremos o avivamento, mantendo a chama acesa e voltando ao primeiro amor. Só pode perder o primeiro amor quem um dia já foi cheio dele. Só pode ter a chama apagada quem um dia já teve a chama acesa. E talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você olhe para trás e você sinta falta das madrugadas que você passava na presença do Senhor. Talvez você esteja sentindo falta de ter o seu coração tomado de amor, tomado de zelo pela presença do Senhor. E Paulo nos deixa uma ordem muito clara em sua carta aos Efésios. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Estarmos cheios do Espírito Santo do Senhor deve ser uma constância, uma urgência, uma necessidade. Enchei-vos. Não é pela metade como nós vimos na peça. Rebeca falou, né, Senhor? Mas olha, de vez em quando eu lia a Bíblia. De vez em quando eu ia na igreja, de vez em quando eu dava liberdade ao Espírito Santo. Não, meus irmãos, nós devemos estar completamente e constantemente cheios do Espírito Santo, até que não sobre nada mais de nós e que Ele comece a transbordar. E quando Ele começa a transbordar, vidas são alcançadas. E eu quero finalizar essa mensagem falando um pouquinho sobre a peça das meninas. Lá em Mateus 25, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. E eu quero extrair 3 pontos dessa parábola. Nós não vamos ler, você não precisa abrir, eu tenho certeza que você conhece, e elas falaram muito bem aqui pra gente. E o primeiro ponto que eu quero falar é que a espera pelo noivo é coletiva, mas a quantidade de azeite que nós temos é individual. Vocês perceberam? A Nicole estava esperando pelo noivo junto com as outras meninas. Mas ela estava com o azeite completamente cheio. Porque, meus irmãos, nós como igreja estamos juntos como corpo de Cristo esperando pelo noivo. Mas a quantidade de azeite que cada um tem é individual. Óleo não se empresta. Óleo não se rouba. Óleo não se dá, óleo se conquista individualmente. Amém. Crianças, adolescentes que estão aqui nessa noite, vocês estão juntos com seus pais, e aqueles que ainda não estão com seus pais, em nome de Jesus pela fé, estarão esperando pelo noivo, mas eles não podem dar o azeite de vocês, deles para vocês. Naquele grande dia não vai dar tempo. Naquele grande dia não tem como pedir um pouquinho emprestado. Não, meus irmãos. Nós esperamos coletivamente. Mas cada um de nós precisa fazer o que for preciso para ter o próprio azeite. Temos que pagar um preço, irmãos. E o azeite está caro. Eu até falei isso para as meninas nas aulas. Meu Deus, está caro demais. Então, existe um preço, existe um custo. Mas, meus irmãos, vale a pena. Olha o desespero de quem vai ficar, meus irmãos. Nós precisamos ser como aquelas virgens prudentes. Meu segundo ponto, eu quero dizer que não adianta você ter um potencial, mas não se preparar para viver o que ele tem para a sua vida. Perceba, as 10 virgens tinham as mesmas oportunidades e as mesmas condições.
Todas tinham as lamparinas. Todas tiveram tempo para comprar o azeite. Mas só 5 estavam preparadas. Sabe aquela pessoa que você olha e aquela pessoa fala, poxa, só falta se converter? Faz isso, faz aquilo, não rouba ninguém, não mata, não fuma, não faz nada. Mas ainda falta alguma coisa. E é a presença do Espírito Santo. Não adianta nós termos um potencial se nós não estivermos preparados. Não adianta... Cadê? A vazia até sumiu. Ah, não, tá aqui. Não adianta termos o recipiente se ele estiver vazio. Não adianta vivermos de aparência, irmãos. Pode ser que de longe, olhando assim, alguém até ache que tem alguma coisa aqui dentro. Mas o Senhor que nos conhece lá do nosso íntimo, Ele sabe e Ele sonda o nosso coração. Então não adianta termos um potencial se não tivermos azeite. Nós precisamos estar completamente cheios. Aleluia! Vou chamar a Paty para vir dedilhando aqui. Para finalizar, eu quero te lembrar que a hora de comprar o azeite é antes da chegada do noivo. Azeite se compra com jejum. Azeite se compra com lágrimas. Azeite se compra com entregas e com renúncias. Não dá pra gente viver no limite. Não dá pra gente achar que nos 45 do segundo tempo, quando o noivo estiver quase chegando, a gente vai ter tempo pra comprar azeite. Não, meus irmãos. A hora de comprar azeite é agora. É antes da chegada do noivo. E não dá pra gente ter azeite no limite, porque aquelas virgens que foram tolas, elas viram que a chama começou a se apagar, porque o azeite delas estava no limite, não tinha azeite suficiente. Então nós precisamos ter azeite extra, azeite reserva, porque quando a lamparina começar a se apagar, nós teremos azeite para reacender a chama. Aleluia! Então quero te dizer que esse é o tempo, meus irmãos. A hora de comprar o azeite é agora. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia! É tempo de despertarmos. Amém. É tempo de despertarmos do nosso sono espiritual e nos enchermos do Espírito Santo. Porque quando nós estamos encharcados pelo Espírito, nós somos convencidos do pecado. É pecado uma igreja que não honra a presença do Espírito Santo. É pecado negligenciarmos essa presença. Meus irmãos, é pecado estarmos insensíveis ao que o Espírito Santo quer fazer. Nós apontamos tantos outros pecados. Nós guardamos muito bem a parte de não se encher, não se embriagar do vinho, mas nós não nos enchemos do Espírito Santo. Meus irmãos, é tempo de despertar. Se coloque de pé no seu lugar nessa noite. Nós vamos apagar as luzes.